Ele tem se preparado, né? E a gente tem dado as oportunidades, né? Eu sei que Deus tem planos maiores na vida do Tiago, em nome de Jesus, né? Então vamos compartilhar a palavra para a honra e glória do Senhor. Paz, irmãos. Ao mesmo tempo que é uma honra, né, um privilégio trazer a palavra do nosso Deus, também é uma imensa responsabilidade, né, porque não é simplesmente, irmãos, vir aqui à frente e falar palavras bonitas, né, mas é um peso de viver aquilo que pregamos, porque a palavra de Deus ela só tem eficácia na vida de homens que falam que vivem. E eu não estou dizendo que eu sou um homem que fala, que vive tudo aquilo que eu digo, mas eu preciso constantemente da misericórdia de Deus, da compreensão, claro, né, daqueles que ouvem, porque a gente ainda está aprendendo e sempre vai continuar aprendendo. E eu até brinquei com o pastor no final do domingo, quando ele me convidou para estar trazendo a palavra. Eu falei, poxa, pastor, depois de uma palavra tão abençoada que o senhor deu hoje, né, foi no domingo, o senhor ainda veio jogar esse peso para essa palavra na segunda-feira, né? Mas ele falou, não, confia que Deus vai abençoar. Então nós estamos aqui para aprender juntos, irmão. Nós estamos aqui para parecer maior do que ninguém, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus, amém? Como está vindo a nossa palavra, nossa Bíblia, em Gênesis, capítulo 11, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9. E o tema, né, dessa mensagem que Deus tocou no meu coração de estar trazendo é arrancando ou removendo, né, arrancando os zigurates espirituais do nosso coração. O zigurate é uma torre de Babel, né? 11 do 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Até aqui o versículo 9. Então, só para que nós possamos nos situar, esse evento, a Torre de Babel, que é bastante conhecido por muitos, foi posterior ao evento do dilúvio. Essa geração no caso aqui, que tentou edificar essa torre, é a terceira geração após o dilúvio, após um evento que mexeu com toda a humanidade, porque foi um evento que mesclou ali aqueles que andavam com Deus daqueles que não andavam com Deus, e onde Deus estabeleceu, ali decretou o juízo sobre a humanidade perversa, a humanidade caída. Então essa geração da Torre de Babel, segundo alguns estudiosos, né, diz que Nimrod, que era um dos descendentes de Cã, filho de Cush, no caso Nimrod, neto de Cã, foi ele quem tentou, foi ele quem sugeriu construir esse zigurate, né, no caso a Torre de Babel. E após o dilúvio, e somente a família de Noé foi salva, somente Noé, sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, juntamente com suas 3 esposas, somente eles foram salvos. E após isso, após o dilúvio, foi repovoada novamente a terra pela família de Sem, Cã e Jafé. Cada um rumou para um destino, né? A família de Sem rumou para a parte da Ásia, a família de Cã rumou para a África,
e parte deles para a Península Arábica, e a família de Jafé foi para a Europa, e também para um pedaço da Ásia. E após esse evento do dilúvio, eles repovoaram novamente a terra, suas famílias, e sucedeu que esse tal de Nimrod, ele intentou em construir uma torre, construir um zigurate, uma torre que, segundo dizem alguns estudiosos, essa torre, a intenção deles era subir aos céus para se igualar com Deus. É como se eles dissessem: bom, Deus está nas alturas, então nós também iremos para as alturas. Outros estudiosos dizem que a intenção deles, como era uma geração recente, pós-dilúvio, terceira geração, a intenção deles era que, se Deus novamente quisesse inundar a terra, eles não participariam dessa inundação por causa dessa torre que estavam construindo. E outros estudiosos ainda dizem que a intenção deles ia além disso. Na verdade, o que eles queriam era ir até o céu e enfrentar Deus. Veja que absurdo isso. Porém, irmãos, é um absurdo dizer isso, mas nos dias de hoje, embora isso talvez não seja dito às claras, né, mas seja de uma forma mais suave, digamos assim, a humanidade tem enfrentado Deus. A humanidade tem tentado a Deus com suas atitudes, com suas maneiras de viver. A humanidade tem tentado a Deus, tem tentado desafiar a Deus. Só que isso, enquanto está no mundo lá fora, até que é compreensível a certo ponto, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Agora, o problema é quando isso ocorre na igreja, é quando essas coisas começam a ocorrer no meio daqueles que dizem transportar a palavra de Deus. No mundo lá fora há competições, no mundo lá fora há acepções, no mundo lá fora há divisões, no mundo lá fora há todo e qualquer tipo de corrida contra provar que é melhor do que alguém. O melhor atleta, o melhor presidente, o melhor... Sempre é uma corrida para se provar que é melhor que alguém. E isso no mundo lá fora até que é compreensível, porque o mundo jaz no maligno. Agora, na igreja, dentro do povo de Deus, no meio geral do povo de Deus, isso não pode ocorrer. Acepções, divisões, contendas. A igreja primitiva, ela contava, a palavra de Deus fala em Atos, que ela contava com a simpatia do povo. Muito embora alguns até não aderissem ao caminho, no caso, na época da igreja primitiva, era chamado seita do caminho, porque eles falavam do caminho que era Jesus. Aqueles que não aderiram, aqueles que não entraram no caminho, aqueles que não começaram a seguir os ensinos dos apóstolos, mas eles tinham simpatia pela igreja. Simpatia no sentido de que eles viam que eles viviam aquilo que eles ensinavam, viviam aquilo que eles pregavam. Não digo que nós temos que simpatizar-se com o mundo, nenhum simpatizar-se com a igreja. Mas o mundo, naquela época, dizia: bom, eles são diferentes. Eu não me meto com esse povo, não entro para o mesmo caminho que eles vão, mas eles são diferentes. Eles são um povo que ali se prega o amor, se vive o amor, se prega a misericórdia, se vive a misericórdia. Era um povo que vivia e que pregava. E é isso que nós hoje temos que também caminhar, vivermos aquilo que pregamos. E diante disso, irmãos, eu quero destacar 3 coisas, né, com relação a aquilo que esses homens tentaram fazer, construindo essa torre, construindo esse zigurate, né, que nada mais é um zigurate que um templo religioso para adorar a um determinado Deus. Só que na verdade não é nem templo e nem muito menos religioso, porque era na verdade um homem sendo obstinado, querendo seguir os seus próprios passos. E através dessa construção, 3 coisas aqui que eu gostaria de destacar que esses homens estavam fazendo. No versículo 3, nós lemos assim: eia, façamos tijolos e queimemos bem. Qual o problema de fazer tijolos e queimar bem? Nenhum. Só que o problema estava na intenção maquiavélica desses homens. A intenção deles era se separar de Deus, era viver uma vida separada, autossuficiente, independente de Deus. E a isso nós podemos também aprender com relação às intenções. Quais são as intenções do nosso coração
quando realizamos algo. Até mesmo Jesus ensinando, né, em relação aos fariseus, que os fariseus davam esmolas para os pobres, só que eles tocavam trombetas para dizer que estavam dando esmolas para os pobres. E muitas vezes, amados, nós, até uma coisa simples, por favor, não estou aqui querendo julgar nada, nem peço que ninguém coloque palavras na minha boca, mas às vezes até uma coisa simples no meio da igreja, como às vezes uma boa ação, levar uma doação a um orfanato, uma doação a um lar de idosos, e às vezes parece que as pessoas elas querem ir, porque depois vai ser passadas fotos no telão, todo mundo vai ver que eu fiz uma boa ação, todo mundo vai começar a ver que eu sou uma bênção. Não estou dizendo que vai passar fotos para testemunhar, nada disso. Eu estou falando que até uma coisa boa, uma boa ação natural de um cristão, de alguém que é transformado por Deus, acaba se transformando em interesse, pode se transformar numa intenção errada, porque a pessoa vai não porque ela quer abençoar a outra vida, mas ela vai porque ela quer depois aparecer no telão da igreja, para todo mundo ver que ela foi, é uma bênção. E isso, amados, é somente uma direção para que nós não tenhamos nosso coração, e se tivermos, oremos a Deus para que Ele arranque, porque todos nós estamos sujeitos a acontecer esse tipo de coisa. O orgulho, a semente maligna, né? Ela está em nós, a semente que Adão comeu do mal, ela está em nós. Então nós devemos sempre orar a Deus para não permitir que isso aconteça. Não estou aqui dizendo que não pode passar as imagens, nada disso, amados. Eu estou simplesmente fazendo uma comparação, porque muitas vezes acaba acontecendo isso. Aquela boa ação, aquela ação, aquele ato generoso, natural de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, acaba se tornando um interesse, uma intenção errada. Então é justamente isso que Deus também prova. Deus não somente prova as nossas ações, Deus prova também as nossas intenções. E a intenção desse povo, construindo essa torre de Babel, esse zigurate, era uma intenção perversa. Eles estavam querendo se separar de Deus, estavam querendo construir um governo próprio, um governo humano, onde Deus não interferisse. Só que nosso Deus, ninguém pode desafiar o braço dele, alguém tem um braço semelhante de Deus. Deus foi lá e confundiu esse povo. Versículo 4, na parte A: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Isso nós podemos observar. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Olhos altivos. O povo tinha olhos altivos. O que são olhos altivos? Eu desejar aquilo que está além daquilo que Deus tem para mim, ou eu desejar algo que não é para a minha vida. Olhos altivos, olhos que estão acima e que sempre contemplam as alturas maiores do que Deus preparou para a nossa vida. É errado, é pecado desejar crescer na vida? É pecado desejar melhorar na vida? Claro que não, irmãos. Claro que não é pecado. O problema é o que nós estamos dispostos a fazer para melhorar. E com isso, com essa questão de ter olhos altivos, nós acabamos fazendo também acepção de pessoas. Nós acabamos também criando divisões na igreja, divisões com a nossa família. Isso não é bom. É interessante que, só abrindo um parênteses, amados, nós vemos muito isso também no povo de Deus, né? Divisão acerca de pensamentos, acerca de questões que levam nada a lugar nenhum. Isso também é um olho altivo, porque a pessoa parece que ela quer saber tudo mais do que todo mundo, e porque estuda teologia, porque tem 50 anos de crente, não, agora sei tudo, não precisa aprender mais nada. E não, isso também denota olhos altivos, que a pessoa sempre quer ser maior que o outro. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, que aquele que julga saber tudo, na verdade, aquele que julga conhecer tudo, na verdade ainda não aprendeu como convém saber. É interessante nós olharmos, né, aquela pregação que o nosso pastor passou do reverendo Hernandes, sobre a vida do apóstolo Paulo, e até no final da vida dele, ele pediu os pergaminhos para que ele continuasse lendo, para que ele continuasse aprendendo. Isso, amados, nós nunca devemos deixar de ter na nossa vida humildade e reconhecimento, porque os olhos altivos não estão somente em coisas materiais, eles começam nas coisas espirituais, nas coisas nossas, começa dentro do coração, é dali que começam os olhos altivos. Então que nós possamos aprender isso,
Nós estamos aprendendo a não ter que criar certas divisões por pensamentos que não levam a nada a lugar nenhum. Como eu falei, né, de abrir um parênteses, o que importa é eu crer na predestinação ou no livre-arbítrio, se o que importa, na verdade, é eu creio em Jesus. A única coisa que a igreja, os cristãos não podem divergir, a única coisa é que Jesus é o Senhor absoluto, que é o único digno de toda adoração e que é o Salvador. É a única coisa que nós não podemos divergir. As outras coisas, amados, o que importa é isso. Isso vai mudar alguma coisa. Se eu não souber que Cristo é o Salvador, eu posso saber tudo de teologia. Se eu não reconhecer que Cristo é o Salvador, eu posso saber tudo de teologia, saber tudo de todos os mistérios, mas isso não vai me dar salvação. Se eu não reconhecer que eu sou um pecador, que eu necessito de um Salvador, eu posso saber tudo sobre divindade, até se criam aí títulos, né, doutor em divindade, eu posso até ser isso, mas o que adianta se eu não reconhecer que eu sou um pecador, que eu necessito de um Salvador? Então, o principal de tudo isso, eu não estou dizendo que a gente não pode aqui acreditar em determinados aspectos, né, como tem até os calvinistas, arminianos, isso é independente, sabe? Independente se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, tudo isso não importa. O que importa é que eu sei e eu creio que Jesus é o Salvador. Então, são coisas que geram dissensões, divisões, e que não acarretam coisas boas. Então, tudo isso nós devemos arrancar também, arrancar na nossa vida. E o terceiro aspecto, na parte B do versículo 4, eles disseram: façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso denota soberba. Eles estavam querendo se ensoberbecer. Façamos um nome, para que não sejamos, até em outros, poderia-se dizer que esquecidos, né, ou espalhados sobre a face de toda a terra. Soberbo. Eles estavam demonstrando total soberba, porque eles queriam ser maiores do que eles eram. E isso também, amado, nós devemos pedir a Deus para que nunca entre no nosso coração. Todas essas, isso na verdade são pequenas ou uma grande torre de Babel, que nós devemos pedir a Deus para não entrar em nosso coração. Porque essa torre, ela foi algo tentado, só que nós podemos fazer uma analogia com esse zigurate, com essa torre. Nós não devemos deixar que essas pequenas torres sejam plantadas no nosso coração, ou esta torre seja plantada. Por isso que, infelizmente, nós vemos muito por aí, muita soberba, muita divisão, muita briga, por causa que são torres, ou torres de Babéis, ou zigurates, como queiram, estão plantadas no coração do homem. Onde, não, eu entendo isso, então eu vou por esse caminho. Não, eu entendo aquilo, então eu vou por aquele caminho. Cada um entende de um jeito, cada um quer saber mais do que o outro. Sendo que, na verdade, é a palavra de Deus que nos guia. O Espírito Santo está aqui fazendo a mesma função de Jesus, ele está aqui nos guiando. Nós devemos confiar nele, confiar em Deus. E não, como diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 3, não nos estribar em nosso próprio conhecimento, em nosso próprio entendimento, mas confiar em Deus, confiar no Espírito Santo, confiar na palavra revelada, escrita. É isso que nós devemos fazer. Não sermos soberbos com relação a isso. Tudo isso, amados, são os zigurates, as torres de Babéis do coração. Mas, na verdade, a palavra não é como permanecer com esses zigurates, mas é como arrancar esses zigurates. E agora, também gostaria de deixar 3 aspectos para que nós venhamos a abandonar ou arrancar esses zigurates da nossa vida, essas torres de Babéis que têm ser implantados no nosso coração. Um aspecto está em Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45. Marcos 10, do 42 ao 45. Mas Jesus, chamando-os assim, disse: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso servo, e qualquer que entre vós quiser ser primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior seja como se fosse o menor. Isso é um aspecto
para arrancarmos da nossa vida essas torres de Babel, esses zigurates. O maior seja como se fosse o menor. Um exemplo lindo do nosso mestre, que não só disse, mas viveu. Ele disse no versículo 45, né? Porque o Filho do Homem, que é Jesus ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como isso é lindo, amados, quando nós realmente praticamos, quando também em João, né, Jesus lava o pé dos discípulos, e ele diz aos discípulos, né, que deveriam copiar esse mesmo gesto. Isso tem que ser algo que tem que estar no nosso coração. Não adianta estar na nossa boca somente, não adianta estar escrito aqui somente, tem que estar no nosso coração, porque se estiver no nosso coração vai estar nas nossas atitudes. Nós vamos viver isso, nós vamos nos tornar, como a palavra fala, o maior seja como se fosse o menor. Não vai haver disputas. Quem canta melhor, quem prega melhor, quem é mais ungido, quem é mais santo. Não. Todos são iguais perante o Pai. Todos nós, amados, como eu falei no início, né, necessitamos da misericórdia de Deus, necessitamos da misericórdia do Pai. E nós precisamos realmente viver isso, realmente nos tornar servos uns dos outros. Isso não é uma palavra somente bonita ou uma utopia. Isso é uma realidade. Isso não é uma realidade. Nós estamos brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de cristianismo. E eu tenho certeza que ninguém está aqui brincando de cristianismo. Todos estão aqui com o coração desejoso de servir a Deus. Nós precisamos também prestar atenção em tudo isso, amado, porque muitas vezes nós vemos, é difícil, mas nós vemos às vezes cantamos, muitas vezes não prestamos atenção na letra do que cantamos, porque a nossa vida aqui, nesse tempo, nesse momento que passamos com Deus, é somente uma extensão do que é lá fora, ou deve ser uma extensão do que é lá fora. O nosso culto a Deus é uma extensão do que é o nosso culto a Deus lá fora. Nossa adoração, nossa vida diária, nossa maneira de tratar as pessoas, de ser com as pessoas. Se eu faço acepção na igreja, eu vou fazer lá fora. Ou melhor, se eu faço lá fora, eu vou fazer na igreja. Se eu sou uma pessoa que gosta de fofocas, de fazer fofocas, falar mal da vida dos outros, eu vou ser assim também na igreja e vou ser lá fora. A nossa vida aqui tem que ser uma extensão do que é lá fora. Se aqui somos piedosos, lá fora temos que ser piedosos. Se aqui aparentamos ser bonzinhos, ou se somos bonzinhos de verdade, lá fora temos que ser também bondosos para com o nosso próximo. É difícil, eu sei, amados, não estou falando isso porque eu vivo tudo isso. Estou falando que eu também preciso. A palavra passa por mim também. Não estou falando para ninguém aqui, apontando o dedo, não, você, não. Ela passa por mim também. Deus usou uma mula para falar com ela. Sim, ele está usando uma mula para falar com vocês aqui. Amém, amados? Não tenho nem um pouquinho de problema com isso. Eu quero ser alguém que sirva para abençoar vidas, que seja uma pessoa que realmente aprenda a ser, como Paulo disse, né, um doulos, um servo, alguém que não tem vontade própria, mas que faz aquilo que o seu Senhor manda, né? Não que é alguém controlado, não é isso. Ser controlado, isso Deus não faz com ninguém. Deus não controla ninguém. Deus guia, é diferente. Controle é você não ter vontade, você não ter vontade própria, é diferente. Deus guia, por isso que Jesus diz que o Espírito Santo nos guiará toda a verdade. Ele guia, ele não controla. Ser controlado, Deus não faz isso. Porque Deus ele não quer que nós façamos nada que não seja da nossa voluntariedade, da nossa vontade. Mas Deus sempre trabalha segundo a vontade, segundo a porção da fé que Ele dá para nós. Um segundo aspecto está em Lucas 18, 14. Lucas 18, 14. Diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Se queremos subir, então devemos descer. Amém? Maravilhoso paradoxo de Deus. Eles queriam fazer a torre para subir, mas na verdade, para que o homem encontre Deus, não é subindo, descendo.
se humilhando. São os maravilhosos paradoxos de Deus. Enquanto que se ensina muito por aí, né, que o homem tem que ser exaltado, ser cabeça e não cauda, na verdade o caminho para ser exaltado por Deus é descer, é se humilhar, é se sujeitar, é se submeter. Isso não sou eu que estou falando, mas é a palavra, Jesus ensinando. Ele que a si mesmo se exalta será humilhado. Qualquer que se humilha será exaltado. Só tem um jeito, além de nós nos fazermos servos uns dos outros, também um outro jeito de arrancarmos esses figurados, essas coisas do nosso coração, essas coisas que nos querem tornar autossuficientes, melhores do que os outros, é sendo humilde, é nos humilhando. Se for necessário, irmãos, se for necessário, é nos humilhando. Tem inclusive uma frase, pastor, que o senhor falou naquele congresso que nós fomos no Monte Elias de homens, que eu anotei aqui na minha Bíblia. O senhor falou assim, né? Nós devemos abrir mão da vontade, se for o caso, devemos abrir mão da nossa vontade por causa de um bem maior. Amém? Isso é humildade. É o reflexo do que Deus faz também em relação a nós. Abrir mão da nossa vontade por causa de um bem maior. Eu anotei isso na minha Bíblia. Falei, é bem isso aí mesmo. Muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade para não causar um constrangimento, uma briga. Abrir mão da nossa vontade. Olha, se o senhor quer ser humilhado também, não tem problema, mas o que importa é o bem maior que eu estou querendo causar. Isso é ser um exemplo, isso é alguém que segue o exemplo e o modelo de Cristo. Era isso que Paulo fazia. Paulo, você acha que na época de Paulo também não tinham aqueles que pregavam o Evangelho por disputas, por porfias? Paulo mesmo disse isso. Ele falou, eu sei que alguns pregam o Evangelho por lucro, outros por disputa, mas o que me importa, o importante é que Cristo está sendo pregado, e as minhas cadeias só têm cooperado para a propagação do Evangelho. Então, isso também é uma outra característica que devemos pedir a Deus, para que esses zigurates espirituais, essas torres de Babel não venham a dominar o nosso coração. E o terceiro e último aspecto está em Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. É somente o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E acho que isso nem haveria de explicação. É praticar o que dizemos. Jesus foi bem claro, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que confessa, que diz que é crente, que diz que é evangélico, entrará no reino dos céus, ou que diz que segue a Jesus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sermos coerentes para aquilo que vivemos, amém? Andarmos realmente da maneira como professamos, da maneira como cremos. É fácil? Obviamente não é fácil, mas contamos com ajuda, contamos com o Espírito Santo, contamos com a ajuda dos nossos irmãos, porque nós precisamos uns dos outros. Às vezes se perguntam, mas por que tanta oração intercedendo um para o outro? Porque nós precisamos de orar uns pelos outros, necessitamos. Tudo isso que o nosso pastor falou de a igreja despertar, a igreja despertar espiritualmente, amados, tudo isso vai começar a acontecer quando começarmos a realmente praticar aquilo que cremos. Por que hoje em dia a gente às vezes até fica com medo de falar, até mesmo esses aspectos que estão sendo falados, porque parece que é uma utopia falar isso. Meu irmão, isso não se está mais pregando hoje em dia. É porque muitas vezes nós não acreditamos naquilo que pregamos. Como é que uma igreja pode mudar o mundo ou pessoas se nem ela crê na mensagem que ela carrega? Nós temos que crer, irmãos. Crer realmente de verdade. E crer é andar, é praticar aquilo que é pedido. Não é somente de boca. Amém? E para fechar, gostaria de finalizar com uma característica, né, dessa torre, desse zigurate. Uma característica que essa torre tinha é que ela era por dentro bastante resistente. O seu interior era um interior de tijolo queimado, era bastante resistente. O seu exterior já não era tão resistente, era de tijolo queimado ao sol. Então, amados, isso também denota para nós uma capa piedosa. Nós temos que deixar que Deus arranque toda a resistência do nosso coração, a mudança.
mudança daquilo que estamos praticando de errado. Todos nós devemos analisar sempre a nossa vida, ver a maneira como estamos nos portando diante de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude e que arranque essa resistência do nosso coração, que amoleça esses tijolos interiores que impedem o que o Senhor trabalha na nossa vida. Porque, como o pastor falou no final da mensagem do domingo, Jesus está voltando. Isso é sério, irmãos. É sério, porque hoje parece que as pessoas estão cada vez mais relaxadas, cada vez mais desmotivadas. Parece que ser um cristão é um peso, ir na igreja é um peso, sabe? E não é assim, irmãos. Devemos nos alegrar. Paulo disse em Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos. E você acha que Paulo escreveu isso da onde? De um palácio, de uma mansão, de uma prisão. E dizem até alguns estudiosos, perdoe a palavra, mas ali tinha estrume humano naquela prisão. Paulo não escreveu de um local maravilhoso, ele escreveu de um local, humanamente falando, terrível. Mas Paulo disse aos Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ele é a nossa força. Devemos nos motivar em Deus, nos alegrar em Deus, com esperança da nossa salvação. E assim, eu tenho certeza que com isso nós vamos cada vez mais melhorar como cristãos. Só uma última coisa, mas antes de passar para o nosso pastor para fazer as considerações finais e estar orando. Nós vemos hoje em dia, parece que as coisas não mudam, parece que eu mesmo, tem hora que eu penso, poxa, eu acho que a vaca foi pro brejo de vez, né? Porque a coisa está tão difícil no meio cristão, né? Tanta coisa heresia, tantos escândalos, né? Tanta coisa errada. E tudo isso, amados, é porque muitas vezes o povo está comendo todo e qualquer tipo de alimento, mas não está sendo como os bereanos, consultando a palavra. Hoje em dia, se prega 50 mensagens sobre prosperidade, sobre egoísmo, sobre como o homem é demais, porque nós somos feitos por cabeça e não cauda, e uma mensagem sobre a cruz, uma mensagem sobre humildade, uma mensagem sobre submissão, quando na verdade, e aí a proporção acaba sendo terrível, porque se prega muito sobre materialismo e pouco sobre o que a palavra de Deus ensina, que são coisas espirituais. Eu dou graças a Deus que nós temos aqui o pastor Alvino, que ele não tem pregado aquilo que muitas vezes aquilo que nossos ouvidos querem ouvir, mas aquilo que nossos ouvidos precisam ouvir. E é um dos remanescentes. E Deus também, irmãos, quer usar você, quer usar a sua vida como um dos remanescentes desses últimos dias que estamos vivendo da igreja. Deus quer usar você no seu trabalho, na igreja, na sua família, aonde você estiver. Deus quer te usar como um instrumento, esses remanescentes que ainda sentem prazer em servir a esse Deus maravilhoso que nos salvou. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor amado não permita que essa torre de Babel, esses zigurates espirituais venham tomar conta do nosso coração. E que Ele não nos mande, amados, a confusão, como Ele mandou a confusão a esse povo que não queria se submeter a Ele. Mas que Ele tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a reconhecer, para que a confusão não chegue em nossas vidas, para que nós venhamos a caminhar com um entendimento esclarecido, com as nossas vidas conscientes da quem estamos servindo. Amém? Deus abençoe, amados. Amém, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. É uma palavra pouco dura, né? Mas a gente olha para as coisas que aconteceram no passado e traz para a vida de hoje. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala isso. Eu li um livro uma vez que falava sobre a Torre de Babel e só colocando um detalhe a mais. Ela expressava exatamente aquilo que estava no coração de Satanás. Querer subir no lugar mais alto. Então ela é a expressão do orgulho do ser humano. O intento deles iniciarem aquela construção, ela era a expressão do orgulho, porque ele fala: nós queremos tornar o nosso nome importante, o nome sério. E a palavra de Deus fala que a soberba precede a ruína. Então, uma palavra assim que nos chama a atenção, porque todas as vezes que a gente pensa que já está, o menor descuide, deixar o orgulho entrar na nossa vida, edificar a torre do coração, é sinal que nós
próxima de cair, porque a soberba precede a ruína. Então, muito bem colocada essa palavra, lembrança, que nós, como cristãos, precisamos nos humilhar cada dia. Se nós estamos bem, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se Ele voltar o rosto, ou fechar os olhos para nós, 1 minuto, 1 segundo que seja, a gente já era. Se Deus fechar os olhos para nós, 1 minutinho, 1 segundinho, já era. Então a nossa dependência, ela é completa de Deus. E quando Ele nos permite prosperar, crescer, quando Ele nos permite um momento bom, um momento abençoado, ainda mais tem que ser o nosso temor. Maior ainda tem que ser o nosso temor. Em todas as áreas. O pastor João Beverly diz que o pior orgulho que existe é o orgulho espiritual. É quando o cristão se acha que ele está num nível muito alto. Então, que essa palavra realmente fique no nosso coração para nos lembrar da nossa pequenez, e quanto nós dependemos de Deus para tudo. Amém? Eu lembro os irmãos que no primeiro sábado do Cananês nós temos aquela reunião de intercessão. E já estamos aí hoje, dia 21. O mês está passando rápido, E o primeiro sábado vai ser justamente dia 1º de dezembro. Então, os irmãos que quiserem participar, reservem essa data. Sábado, às 8h30 da manhã, dia 1º de dezembro, a gente vai estar aqui em intercessão. Quem vem já sabe como funciona, A gente fica uma manhã orando, intercedendo, compartilha uma palavra, no final a gente toma um café da manhã, que já é o almoço, termina perto de 11 horas. Dia 29 é o culto de ações de graças. Convide familiares, convide vizinhos, amigos. Vamos ter um culto abençoado. O pastor de fora vai trazer a palavra, o pastor do Birajara. E um dia especial de gratidão a Deus por tudo que a gente recebeu nesse ano. Então esse culto vai ser na última quinta-feira do mês. Então naquela semana o culto não vai ser na quarta, vai ser na quinta, dia 29. Porque coincide com o feriado do Dia Internacional de Ações de Graças. Amém? Semana que vem já. É verdade, semana que vem. Então na próxima semana não tem o culto na quarta, o culto na quinta. Nosso culto está passando rápido demais. Vamos nos colocar em pé então. Não atrapalha nada, um horário diferente. Vamos agradecer a Deus. Deve ter uns 2 bolinhos para eu ir chegando aí, E um refrigerante na nossa mão social antes da gente ir embora. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por esse culto, pela palavra, por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o Teu Espírito nos leve sempre, ó Pai, à compreensão do quão perigoso que é o caminho do orgulho, da soberba. Que nós venhamos a ter uma dependência completa de Ti, Senhor, confiar no Senhor, entregar as nossas vitórias também, ó Deus, em honra ao Teu nome, de maneira que jamais venhamos a nos orgulhar, nos engrandecer. Pai, que essa palavra permaneça no nosso coração e seja prática na nossa vida. E que o Senhor também nos abençoe, Pai, nessa caminhada, uma vida espiritual de perseverança, uma vida de compromisso com o Senhor, comprometimento com o Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Eu agradeço a Deus e peço a Tua bênção sobre a Tua igreja aqui reunida em nome de Jesus. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. Glória a Deus. Um abraço a quem está mais próximo.